Meu nome é Igor Mantovani, eu sou médico oncologista do Grupo Sonhe. Eu estou aqui hoje com o Dr. André Sassi. O Dr. André Sassi é médico oncologista e CEO do Grupo Sonhe. André, obrigado pela sua presença hoje aqui. Nós vamos discutir um pouco sobre os dados do Congresso Americano, do ASCO, que nós tivemos agora no mês de junho, um congresso muito importante para a oncologia clínica como um todo, e em especial, né, André, aquilo que muda para o nosso paciente. Nós temos visto uma sobrecarga de informações técnicas, mas o que a gente quer saber é o que a gente aplica amanhã no consultório ou o que a gente pensa em oferecer para esse paciente, e é por isso que nós estamos aqui. Bem-vindo, obrigado. Obrigado, Igor. Obrigado pela ideia, pelo convite também. Acho que é fundamental a gente traduzir essas informações. O Congresso Americano, ASCO, 2021, é o American Society of Clinical Oncology. Esse é o congresso mais importante do mundo em oncologia, é onde as inovações são apresentadas, onde as tecnologias que vão mudar a história da doença são apresentadas para os médicos. E ele acontece uma vez por ano. Tradicionalmente acontece em Chicago presencialmente, mas foi o segundo ano consecutivo que foi somente online por conta da pandemia. No ano passado foi um pouco bagunçado por conta de ter sido transformado de presencial para online em cima da hora, mas esse ano foi já preparado para ser um evento online super importante, super bem organizado, e foi bastante proveitoso. E a ideia, a gente assim tem uma sobrecarga de informação técnica para médicos, de fato, como você falou, a gente vai discutindo os resultados dos trabalhos apresentados. Foram mais de 5.000 abstracts apresentados no Congresso, para ter uma ideia, mais de 200 sessões que puderam ser assistidas na hora, ao vivo, ou depois, o que eles chamam on demand, que é posteriormente, no horário que a gente acha mais conveniente para cada um. Mas, do ponto de vista prático, a gente precisa transformar essa informação para o paciente que é aquele mais interessado. O paciente com câncer não tem tempo de ficar olhando para daqui a 5 anos, 10 anos, ele quer saber o que muda para a vida dele agora, né? E acho que a gente trouxe para discutir os dois estudos em tumores geniturinários que mudam de fato a prática clínica hoje, que mudam a forma com que a gente conversa com os pacientes com câncer geniturinário no consultório agora. Acho que essa é o fundamental, não é discutir o que vai acontecer no futuro, mas, de fato, a nossa realidade presente. Perfeito, obrigado, André. Bom, acho que podemos começar falando, dentro dos tumores geniturinários, falando sobre câncer de rim. Um dos estudos que nós selecionamos é um estudo da família da medicação pembrolizumab, né? Um estudo da família Keynote. Os estudos acabam tendo esse nome, né? E é um Keynote da série 564. E o pembrolizumab é uma medicação que já está na nossa rotina, né, André? Em diversos tumores, melanoma, câncer de pulmão. E a gente tem dados bastante interessantes, porque esse estudo avaliou um cenário que até agora a gente não tinha muito o que fazer depois da cirurgia. Então, a maioria desses pacientes com câncer de rim, em geral, são tumores conhecidos por serem tumores de células claras, né, como assim são conhecidos, do ponto de vista histológico. E esses tumores, eles geralmente são operados, e esses pacientes chegam para nós e num cenário de doença livre, de metástases, a gente muitas vezes acaba acompanhando esses pacientes. A gente sabe que alguns pacientes, entretanto, têm um risco maior de recidiva, e foi justamente esse paciente que foi avaliado nesse estudo. Foi um estudo grande, né? Quase 1.000 pacientes, selecionados por uma estratificação de risco que nós temos. Então, tumores conhecidos por ser de risco intermediário ou alto, né? Majoritariamente representados por risco intermediário, e que tinham aí eram divididos por um grupo que receberia o pembrolizumab, que é uma medicação já conhecida, como ele disse, mas uma imunoterapia, né? Então que está muito em alta hoje, e uma outra parte que receberia
o placebo, ou seja, na verdade, a observação, né, e não receberia nenhum tratamento-alvo. E a ideia desse estudo foi avaliar o tempo livre de doença, né, o quanto que esses pacientes demoravam para que a doença voltasse, né, e o que foi interessante, nós tivemos alguns estudos que tentaram mostrar isso com outras medicações para o câncer do rim, né, medicações orais, e a gente vê que não é uma verdade para a nossa prática, a gente não utiliza, mas esse estudo sim mostrou uma diferença aí quase de 10% de sobrevida livre de doença, que nós chamamos, né? Ou seja, um percentual de quase 10%, tanto em 12 como em 24 meses, em 2 anos de acompanhamento desses pacientes, que receberam a imunoterapia. Então, foi um estudo apresentado na parte mais importante desse congresso, cheio de informação que você colocou, né? Um congresso com 5.000 trabalhos em apresentação e em discussão. Então, foi um estudo da plenária, né? Uma sessão muito esperada por todos os oncologistas e que trouxe um ganho da imunoterapia no cenário complementar após a cirurgia, né? Um cenário que nós chamamos de adjuvante. Né? Ou seja, até preventivo, né? Para prevenir que a doença volte, para prevenir que a doença venha a incomodar o nosso paciente no futuro. Ao meu entender, André, é um ganho bem interessante. Como é um estudo cujos resultados são ainda recentes, a gente não sabe se esses pacientes de fato vivem mais. Né? Então, o desfecho chamado sobrevida global, às vezes demora um pouco a aparecer. Então, aproveitando a sua expertise nesse cenário, e tanto dentro de urologia, mas também de análise crítica desses estudos, eu queria te chamar para discutir esse ganho percentual em sobrevida livre de doença, né? O tempo que os pacientes ficam sem a doença após a cirurgia, e também as suas expectativas para esse desfecho, que às vezes é o que a gente procura, né? Os pacientes viverem mais depois do câncer. Por favor. Pois é, Igor. Acho que como você falou, esse trabalho foi apresentado na plenária, que é uma sessão especial do Congresso, onde aqueles trabalhos que são selecionados, que são os mais importantes para os oncologistas, são apresentados. É uma tarde de discussão dos principais trabalhos, e esse foi um deles. E como você falou, a gente há muito tempo vem buscando aumentar a chance de cura dos pacientes com câncer de rim que foram operados. Então, assim, são pacientes, às vezes, que têm tumores grandes, que o urologista faz uma cirurgia para retirar o tumor do rim, é um cenário ainda localizado, que não tem metástases, não tem nada, mas às vezes o urologista e a gente mesmo, o paciente, a família, fica todo mundo angustiado com medo da doença voltar. E, na verdade, até agora a gente não tinha nada para fazer. A gente simplesmente esperava, torcia, cruzava os dedos, falando assim, olha, torço para que a doença não volte, se voltar tem tratamento. E muitas vezes o tratamento disponível, se a doença voltasse, era esse pembrolizumab ou os medicamentos dessa família de imunoterapia. E esse foi um estudo que usou essa imunoterapia, esse pembrolizumab, para tentar aumentar a chance de cura. Então, diminuir o risco da doença retornar. Como você falou, o ganho, assim, alguns pacientes já eram curados com a cirurgia, então por isso o placebo no grupo de controle, né? Então foi feita a cirurgia seguida de mais nada. Uma boa parcela desses pacientes acabou sendo curada, mas 10% a mais de pacientes foram curados com a adição da imunoterapia. Então, assim, e com uma toxicidade, com um risco de efeitos colaterais baixos. O problema é que é muito caro, esse é, de fato, um tratamento que é bastante oneroso, e aí vem a questão de gastos em oncologia, mas do ponto de vista prático, o impacto em cada paciente na diminuição do risco de recidiva é muito grande. E a gente está falando de cura, a gente não está falando em controle de doença por um tempo ou nada disso, a gente está falando em aumento da possibilidade do paciente estar curado. Isso é muito importante, é isso que a gente busca no dia a dia, na grande maioria dos casos. Então, por isso eu acho que é tão importante e por isso eu acho que muda realmente a nossa rotina. Hoje a gente tem o que fazer, a gente ainda tem que esperar as aprovações regulatórias de Anvisa, de bula, para poder utilizar isso de fato de forma que seja coberta por planos de saúde de maneira normal, mas assim,
sem dúvida nenhuma, hoje, eu sei que tem alguma coisa a ser oferecida para um paciente que opera o tumor de rim num tamanho grande, com risco grande de recidiva, e que vai oferecer um aumento da chance de cura. Você falou do sobrevida global, isso é um desfecho, é uma avaliação que é feita a longo prazo, que é a somatória de todos os pacientes e ver se em 5, em 10 anos, mais pacientes estão vivos. Ainda é muito cedo para a gente avaliar esse número absoluto. Esses estudos clínicos geralmente têm um segmento ainda mais curto para ver a questão de cura primeiro, mas não tenho dúvidas que num segmento mais longo, mais pacientes curados vão significar mais pacientes, obviamente, vivos num longo prazo. Mas esse desfecho é importante porque, como eu falei, quando tem uma recidiva, quando a doença retorna, muitos pacientes a gente acaba tratando com imunoterapia. E hoje essa imunoterapia também consegue curar alguns pacientes ou controlar a doença a longo prazo. Embora o número seja pequeno, não seja tão significativo, mas ainda assim a gente conseguiu melhorar muito o tratamento dos pacientes com doença já com metástase ou com recidiva. Então, é uma estratégia muito interessante, muito inteligente e, de fato, muda a vida dos pacientes com câncer de rim. Perfeito, obrigado, André, pelos seus comentários. Eu achei que os autores foram muito felizes, né, na escolha, não só do medicamento, evidentemente, como você disse, né, uma medicação já em uso no cenário avançado, né, no cenário de doença com a metástase, e agora aplicando ela no cenário adjuvante, no cenário curativo, né, e também na questão de seleção dos pacientes, né, como você bem disse, alguns pacientes, essa indicação não vai ser para todos, né? Então, nós vamos ter aquele paciente com doença pequena, que nós vamos classificar conforme as características no chamado baixo risco. Mas existe uma grande percentagem de pacientes com câncer de rim que, de fato, a gente se vê nesse momento difícil no consultório, sem ter o que fazer até então. E que bom que temos esses dados já apresentados e possivelmente incorporados na prática num futuro breve. Bom, vamos falar de câncer de próstata, então, que acho que foi um segundo estudo que a gente pode selecionar, que é a doença de maior prevalência, né? O câncer mais frequente no homem. É um câncer que a gente, em alguns casos, vai curar, mas muitos pacientes vão experimentar um momento da vida de ter a metástase, conviver com a metástase. A gente tem visto grandes esforços da ciência em trazer novas medicações. A grande maioria dos tratamentos do câncer da próstata é embasada num manejo do hormônio masculino, né, da parte do tratamento hormonal, que nós chamamos. Então, nós tivemos grandes adventos no cenário de endocrinoterapias orais, mas, em algum momento, esses pacientes vão precisar de quimioterapia e a gente vai ter falhas de diversas linhas. E esse estudo que nós selecionamos é um estudo chamado Vision, é um estudo que avaliou justamente um tratamento bastante diferente, né? Já utilizados em outros tumores, em especial nos chamados tumores neuroendócrinos, né? Que nós utilizamos já na nossa prática, que é chamado o lutécio, né? Então, a gente vai explicar um pouquinho como é que funciona essa modalidade de tratamento. Ela é uma modalidade que é embasada num tratamento de medicina nuclear, em que a gente localiza através de um exame chamado PET-PSMA, que é um exame também recentemente cada vez mais presente na nossa prática, né? E a gente localiza as lesões captantes desse radiomarcador, né, chamado PSMA. Então, quando a gente vê lá as imagens com o nosso paciente, a gente vê o exame acender, as imagens brilharem, né, no local onde a doença está se comportando, causando ali o incômodo, a dor, ou até mesmo agindo ali localmente. E essa modalidade de tratamento é uma conjugação do lutécio, que é um radiofármaco, ao PET-PSMA. Então, é como se a gente entregasse a medicação direto naquele local onde tem a metástase, a doença. Então, foi um estudo também grande, né? Um estudo aí de quase 1.000 pacientes também, que avaliou pacientes com metástases, com câncer de próstata com metástases, num cenário
que já tinham falhado a essas estratégias hormonais, né? Então, nós chamamos resistentes aos tratamentos hormonais, que a gente sabe que, infelizmente, muitos pacientes vão chegar nesse cenário com a evolução crônica da doença da próstata, e que já tinham falhado a modalidades de hormônio, né? Medicações anti-hormonais orais e até a quimioterapia. E esses pacientes foram avaliados para receber o PSMA lutécio, esse radiofármaco, essa estratégia de tratamento embasada em medicina nuclear, ou para receber o chamado tratamento padrão, que muitas vezes é a continuidade do tratamento endócrino. E aqui, né, muitas vezes a gente comentou há pouco sobre desfechos de sobrevida livre da doença e a sobrevida global, muitas vezes um desfecho mais tardio, mas aqui o autor traz para a gente dados de sobrevida global, né, positivos, né, um estudo que mostra aí um percentual de quase 5% a mais de pacientes vivos, né, uma redução da chance de morte em torno de 35%, 38%. Com o uso dessa modalidade de tratamento, né? Feitas em ciclos, né? Feitas num cenário da clínica de medicina nuclear, com bastante segurança, né, André? A gente tem prática do uso em tumores do trato gastrointestinal, né? Com alguns efeitos esperados para essa modalidade, em especial efeitos da parte sanguínea, anemia, alterações hematológicas, mas com bastante segurança. Um controle também naqueles exames que a gente usa para seguir o paciente, né? Do PET, da cintilografia, então um controle no chamada progressão radiológica, né? E também uma resposta objetiva para esses pacientes. Então, aquele tratamento que você oferece e que traz um controle, muitas vezes, de sintomas, de dor, de incômodos pela metástase. Então, ao meu ver, um estudo francamente positivo, muito interessante, tanto é que traz aí um espaço na plenária do ASCO 2021 e que eu queria os seus comentários, como que a gente introduz essa modalidade na nossa prática, lembrar que é necessário o PET-PSMA ser captante, então o paciente tem que ter uma doença ativa e mensurável por essa modalidade de exame radiológico, que não é uma modalidade amplamente disponível. Então, eu queria seus comentários críticos, você também que é expert aí em urologia na parte de próstata, por favor. Igor, eu acho que assim, isso também muda a nossa prática clínica do dia a dia. Eu acho que essa é uma molécula, é um tratamento muito inteligente, porque o PSMA é uma proteína que está na superfície da célula do câncer e ela é possível de se mapear com um exame, como você falou, o PET-PSMA. Então, é possível a gente ver, a gente determinar onde estão essas lesões disseminadas no corpo do paciente e se existe essa expressão de PSMA nos tumores. E esse lutécio ligado ao PSMA é um míssil teleguiado, né? Ele vai lá na célula que expressa aquela proteína e coloca o lutécio radioativo. Então, é como se fosse uma radiação colocada ali do lado da célula tumoral. A estratégia é boa, já tinha se mostrado em alguns pacientes que funcionava, mas é a primeira vez que a gente vê numa larga escala e principalmente comparando com algum outro tipo de tratamento que a gente tem. Foi num grupo de pacientes que já era muito tratado, então que já tinha recebido quimioterapia, já tinha recebido as terapias hormonais habituais que a gente tem, as novas terapias hormonais, mas é um cenário bom porque assim, a gente já está meio esgotado dessas terapias hormonais, já tinham surgido novos medicamentos mais modernos, mais eficazes que os antigos, mas a gente chegou meio que no máximo de capacidade de manipulação dessas terapias hormonais como um todo. E não dava para ganhar mais com isso. E, infelizmente, como você falou, com o passar do tempo, a doença, o câncer de próstata, ele vai acabar ficando resistente a esse tratamento. Então, as células ganham resistência, ganham algumas mutações genéticas que vão fazer a doença ficar, infelizmente, resistente a essas terapias hormonais como um todo. E aí entra esse PET-PSMA que ajuda a controlar a doença de maneira bem importante, diminui sintomas, diminui volume de doença, atrasa a nova progressão de doença. Mais uma vez, isso não é curativo. Infelizmente, com o passar do tempo, inclusive essa modalidade de tratamento
a doença acaba aprendendo a conviver, aprendendo a driblar esse tipo de terapia também, mais a gente ganha um tempo significativo de controle de doença. E aí o mais importante é que a gente começa a ter mecanismos de ação diferente. Então a grande vantagem é que a gente tem blocos de tratamento ou blocos de terapias com mecanismos de ação diferente, em que se uma doença é resistente a um tratamento, eu posso tentar outro. E se ele fica resistente a esse, eu ganho outro. Isso a gente já viu ganhos dessa maneira com antibióticos, por exemplo, com bactérias que também eventualmente têm resistência a antibióticos, e a gente ganha opções sequenciais. Então, um benefício clínico importante que a gente fala é o benefício de controle de dor, controle de sintomas e o controle e a expectativa de vida aumentada num paciente que está com um volume de doença bastante grande. Me preocupa ainda um pouco esses sintomas que você falou, relacionados ao hemograma, né? Então, anemia, plaquetas, glóbulos brancos. Isso não é um tratamento que é isento de efeitos colaterais, não é um tratamento tão bonzinho. Por outro lado, ele é, assim, perto dos tratamentos que a gente tem habituais, como quimioterapia, para esses casos, mais agressivo até, é um tratamento que a gente considera bem tolerado. Então, resta a gente entender um pouquinho melhor qual é o momento ideal para usar esse PSMA lutécio e também disponibilizar de maneira mais fácil para a população. Como você falou, ele não é feito pelo oncologista, ele é feito nas clínicas de medicina nuclear, então é uma especialidade a mais que vai cuidar de um paciente com câncer de próstata, mas o tratamento acaba sendo coordenado pelo oncologista clínico que vai encaminhar o paciente para fazer nas clínicas de medicina nuclear quando mais apropriado do que outras terapias. Mas, sem dúvida, é um ganho muito grande para a nossa rotina, para a nossa capacidade, para a nossa prática, para controlar a doença como um todo e para proporcionar melhor qualidade de vida para todos. Perfeito, André. Realmente acho que o mais interessante é isso, né? Ver uma modalidade de tratamento inédita para o câncer da próstata, até com uma comparação num grande estudo, né? Um estudo fase 3, randomizado, né? Que é o que traz aí o bom dado científico para a gente aplicar na nossa prática clínica. Ver essa modalidade incorporada de fato bastante interessante, considerando que é o tumor mais frequente do homem, né? Então eu acho que é mais uma modalidade de tratamento disponível no arsenal de tratamentos, terapias aí disponível para o câncer da próstata. Bom, eu acho que atingimos o nosso objetivo, né? Falamos sobre os 2 principais estudos de plenária, incrementos no câncer do rim, incrementos para o câncer da próstata, e a ideia aqui desses vídeos do Grupo Sonho é justamente isso, trazer dados não superficiais, mas mastigados, né, para o leigo, para o nosso paciente ouvir, né? A gente já está um pouco saturado de ouvir dados técnicos, né? Tivemos muitos eventos desde a ocorrência do Congresso até hoje, então a ideia de te chamar para fazer esse bate-papo é justamente mastigar esses dados e dizer como a gente pode usar agora na segunda-feira futura, aí, né? na próxima semana, claro, esperando aí as devidas aprovações regulatórias, enfim. Mas gostaria de agradecer a todos que nos assistem, ao Dr. André Sassi, muito obrigado, e nos acompanhem aí nas redes sociais e sigam os nossos vídeos. E não esqueçam de, se tiver alguma dúvida, se ainda ficou alguma questão técnica exagerada, mande a pergunta aqui nos canais mesmo que a gente responde individualmente. Com certeza. Obrigado, André. Obrigado, Um abraço a todos. Abraço.